Olá para você que está chegando agora ou já estava nos acompanhando aqui pela TV Indaiá, canal 26 UHF. Esse é o programa Papo Livre, eu sou Jair Italiani e a nossa convidada hoje é a doutora Selene Queiroz Pinheiro de Oliveira. Ela é médica geriatra e nós vamos falar aqui sobre Alzheimer. A Associação Brasileira de Alzheimer, que traz um evento agora no próximo dia 11 de setembro. Foi sexta-feira passada, é isso? Isso. Foi na semana passada que teve uma palestra, O Outro Lado da Moeda. E agora, na próxima sexta-feira, vai ter uma sessão de cinema com entrada franca lá no Cine Topázio. Isso faz parte de um evento, Selene. Obrigado pela participação mais uma vez. Obrigada a vocês pelo convite. Isso. No mês de setembro, no dia 21 de setembro, né, temos o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. Então, é uma data que marca essa questão da elucidação do porquê se prestar atenção nos sinais da doença, fazer diagnóstico precoce e poder tratar o mais breve possível a doença. Né? Então, a gente precisa ainda alertar a população, alertar os profissionais de saúde para que as pessoas comecem a perceber os primeiros sinais e procurem um atendimento e procure fazer o diagnóstico e iniciar tratamento. Isso é muito importante. Então, no próximo dia 19, então, vai ser sábado às 13 horas, Isso. lá no Cine Topázio, no Polo Shopping, vai ser uma sessão de cinema com o filme Para Sempre Alice, que foi um filme fantástico. Depois vai ter um debate, não é isso? Esse filme foi Oscar de melhor atriz para Julianne Moore, porque ela teve uma atuação primorosa. Fantástica. E é extremamente fiel ao que de fato acontece. Tem gente que chegou a falar assim para mim que parecia mais um documentário do que um filme. Porque eu acabei de falar para Selene que a minha mulher ficou extremamente, ela é professora e tudo mais, ela ficou extremamente chocada com o filme, porque ela se viu no lugar da professora, né, que estuda, chega num patamar X do conhecimento e perde tudo de uma hora para outra em função da demência que é acometida. É exatamente o drama dessa doença, né, porque você conquista várias coisas ao longo da sua vida, conhecimento, e depois os seus laços afetivos e tudo, né? Você constrói toda uma vida e essa doença, ela vai destruindo isso. Ela vai destruindo aquilo que você é. E ela teve uma doença precoce. Precoce, porque no caso dela é uma doença de caráter genético, né? E isso também é debatido de forma bastante interessante no filme. Mas eu discordo que pareça um documentário, porque tem muito de arte nesse filme. Eu acho que, além da atuação, tem outras questões que são abordadas, além o terceiro, da questão, né? A família, da os doença. amigos. Exatamente, e tudo mais. desses vínculos afetivos, do que de fato importa na nossa vida. Ele traz, assim... Eu diria até que a pessoa que diz que é um documentário, porque realmente é chocante ver a deteriorização da figura humana. Da figura, exatamente. Uma pessoa extremamente inteligente. Então, quando a gente fala, olha, a doença de Alzheimer está relacionada a baixo nível de instrução, mas ela era uma neuropsicóloga da Harvard, ela era PhD, ela era excelente. É o top do top. O top do top. E ela começa a desenvolver uma doença. E ela fazia atividade física e ela era magra e ela... Talvez ali ela tivesse um pouquinho de colesterol alto, porque é indicado a ela que tome uma medicação para colesterol. Mas nada assim fora do normal. Fora do normal. Então... Era uma pessoa que se alimentava bem, que tinha bons hábitos. Então com o poder aquisitivo tinha como manter um estilo de vida, vamos dizer assim, muito bom em termos de alimentação e saúde saudável. Exatamente. E uma pessoa que estava sempre estudando, ministrando palestras pelo mundo todo. Então, você presenciar isso é uma coisa assim desalentadora. Mas no caso, ela tinha um quadro genético que foi o que desencadeou a doença. Então, tem muita coisa para discutir nesse filme, tem vários aspectos. E por isso que então nós decidimos usá-lo como mote para essas discussões. Nesse evento vamos estar eu e a Tânia Martins, que é psicóloga, e nós vamos poder então levantar os principais pontos e discutir com a plateia sobre isso.
Então, o evento começou, foi dia 11 de setembro, dia 19, sábado, e no dia 3 de outubro, que é o outro sábado, vocês vão ter também um ciclo de um workshop lá na Brás FIEC. Isso, vai ser lá na FIEC, e lá nós vamos fazer atividades práticas. Então, a primeira atividade foi uma atividade teórica, em que se falou da questão biológica, falou-se de tratamento medicamentoso e não medicamentoso também. E esse terceiro evento vai ser eminentemente prático. Então, nós vamos fazer práticas com um manequim, lá da Escola de Enfermagem, do curso técnico de enfermagem, e os alunos vão demonstrar com esse manequim como é que se socorre um paciente que está numa situação de emergência. O que você faz se ele engasgou, se ele desmaiou, se ele teve convulsão? Como é que você age nessas situações? Isso não dá para explicar, você tem que demonstrar. A segunda atividade prática com eles é uma prática de como transportar o paciente, como é que você tira ele da cama, coloca na cadeira e vice-versa. Isso é muito importante porque a gente vê bastante cuidador com dor nas costas, com problemas sérios de coluna por não saber mobilizar, por se machucar achando que o negócio é força e o negócio é técnica, é jeito. Então, vai ser extremamente interessante e isso só tem como demonstrar fazendo, não tem como explicar teoricamente. E vai ter uma palestra comigo que eu vou falar sobre sinais de emergência que você deve reconhecer no paciente com demência, porque é muito diferente. Um paciente lúcido chega para você e fala: estou com falta de ar, tosse, eu não estou tendo fome e eu estou com febre. E ele chega contando assim para você e você fala: ah, não, esse paciente deve estar com pneumonia, faz o diagnóstico. Fala para a família leva ao médico. O paciente com demência, não. Ele não sabe explicar o que você tem. E aí, a família que tem que observar nele os sinais, que são sinais que podem demonstrar que ele está com quadro clínico, que precisa ser abordado, que precisa ser corrigido. E, por fim, nós teremos uma intervenção de musicoterapia, né, com a Thalita Passoni, que é musicoterapeuta. Ontem foi dia do musicoterapeuta, parabéns a eles. Parabéns a eles. E é uma intervenção extremamente interessante para o paciente com demência. Teve um documentário, acho que da BBC, que mostrava o papel da música nos pacientes com demência, um documentário lindíssimo. Que legal. Bom, deixa eu só recapitular. Então, essa programação do Dia Mundial do Alzheimer, que é no dia 23, que você falou que se comemora, nós tivemos dia 11... 21. Dia 21. Dia 11 de setembro, nós tivemos uma palestra Alzheimer, o outro lado da moeda. No próximo dia 19, sábado, agora, nós vamos ter a sessão de cinema com entrada franca lá no Topázio do Polo Shopping, a 13h da tarde. Para Sempre Alice é um filme fantástico. Tem uma coisa para se destacar. As pessoas que quiserem ir ao cinema precisam retirar os ingressos ou no meu consultório, que fica na Rua Dom Pedro I, número 122, ou ir até o cinema, ao Polo Shopping, na bilheteria do cinema e solicitar a retirada. É franca, mas nós precisamos ter uma previsão do número de pessoas que vão estar presentes. Agora que eu vi aqui, que é ao lado da FATEC, é o consultório. Ou lá no Polo Shopping. Isso. Aí no dia 3 de outubro, que é o outro sábado ainda, é um ciclo de workshop da Brás FIEC, lá na FIEC, que começa às 8 horas da manhã e vai até o meio-dia. Isso. E a Abrás é a Associação Brasileira de Alzheimer, que tem como prioridade divulgar a doença, que muita gente realmente desconhece a doença, ou pelo menos de ouvir falar só e na prática não entende bem o processo. Eu estou conversando aqui com a doutora Selene Queiroz Pinheiro de Oliveira, que é médica geriatra. Eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto e a gente vai falar um pouco mais agora sobre a doença, que tem muitas dicas, muitas vezes, como ela mesmo disse, passam desapercebidos por nós e a gente muitas vezes deixa de fazer algo importante ou no reconhecimento para quem já está com a doença diagnosticada. Enfim, fica aí que a gente conversa mais um pouquinho com ela, não sai daí.
Estamos de volta aqui com o nosso programa Papo Livre, a doutora Selene Queiroz Pinheiro de Oliveira, que é médica geriatra, e também representante da Abras, aqui na subseção de Indaiatuba, que é a Associação Brasileira de Alzheimer. Nós estamos falando sobre essa doença, o Alzheimer, uma vez que o mês mundial da doença se comemora agora em setembro. Nós tivemos no dia 11 a palestra Alzheimer, o outro lado da moeda. No próximo sábado, a sessão de cinema com entrada franca, lá no Topázio do Polo Shopping, o filme Para Sempre Alice, depois um debate que vai seguir. E no outro sábado ainda, dia 3 de outubro, lá no auditório da FIEC 2, o ciclo de workshops Abras FIEC, que começa às 8 da manhã e vai até o meio-dia. Doutora Selene, agora vamos falar sobre a doença. Quais são os principais sinais que as pessoas ignoram, passam batida, mesmo quem tem ou quem está próximo não percebe? Então, nós damos bastante ênfase nessa questão do reconhecimento dos primeiros sinais. Isso é importante para que o paciente seja levado para um atendimento, para que se faça diagnóstico precoce e se inicie o tratamento. Eu acho que nesses 11 anos de trabalho aqui na cidade de Indaiatuba, eu já vi muita coisa mudar. Não só aqui na cidade, no país todo. Acho que o trabalho que a mídia tem feito, a mídia leiga, de divulgar esse tipo de questão tem ajudado bastante, mas ainda existe dificuldades em reconhecer. Muitas vezes os primeiros sintomas, eles são confundidos. Será que isso aí é do envelhecimento normal ou será que isso é uma doença? Tá bom, os idosos eles podem sim ter alguma dificuldade de memória, mas são confusões pequenas, como por exemplo, esqueceu esqueceu que dia que é hoje, mas aí depois ele viu lá, não, hoje é dia 16 de setembro, tá bom, aí ele memoriza, depois ele vai saber dizer. O paciente com demência, ele não vai saber dizer depois que ele tiver a informação. E pior, às vezes ele tem erros mais grosseiros, como não saber que época do ano que é. Não sabe se nós... Aqui no Brasil nós não temos um clima marcado. Muito definidas, exatamente, né? Mas você sabe se é no começo do ano, se é o meio do ano, se é o final do ano. Uhum. Você tem uma noção. E às vezes esses pacientes não têm. Então ele começa a ter uns lapsos que são bastante frequentes. Não é só guardou um objeto e não lembra onde guardou. Ele não lembra onde guardou, ele não sabe como procurar, como encontrar aquilo, né? Ele começa a ter dificuldades em atividades que antes ele tinha, como, por exemplo, vamos dizer que era uma dona de casa que levava as finanças da casa todas assim, certinha, com muita correção, começa a não saber mais quando que tem que pagar tal conta, ou se embanana no banco, não consegue mais usar uma coisa que ela fazia. Né? Isso que é importante, antes ela fazia, agora ela não consegue mais fazer. Começa a ficar tudo desorganizado, né? Ela começa a ter dificuldades de fazer uma receita que antes ela sempre fez de cabeça, agora ela não consegue mais fazer. Às vezes nem mesmo olhando no livro de receitas. Então são lapsos, mas são lapsos mais grosseiros. Né? Às vezes a pessoa está habituada a fazer um caminho sempre. Sempre foi até a casa do filho ou a uma padaria, sempre foi a pé e voltou. Começa a se perder nesse trajeto que era familiar. Aliás, quem for assistir o filme, um dos primeiros sintomas dela é essa. Ela está correndo no campus da universidade, daqui a pouco ela se perde. Exatamente. E é um caminho que ela fazia todo dia. Todo dia, num lugar que ela trabalha, ela vai todos os dias. Então, como é que ela pode se perder no lugar em que ela vai todos os dias? Isso não é normal. Uhum. E é importante que se reconheça e que se leve para o atendimento a partir desses primeiros sintomas. Na dúvida, leve. Tá. Leve, converse com o médico, né? E aí discuta e faça os primeiros testes. Você faz os testes? Quais são os testes que dão para você essa certeza ou esse apontamento de que a pessoa está com o Alzheimer? Os testes, primeiro começa com uma entrevista, né? Você entrevista a família. Em geral, os pacientes não percebem. No caso do filme, ela percebe, mas a grande maioria dos pacientes não percebem. Quando a família chega contando, fala, ai, olha, tá exagerando, imagina, não é nada disso. Né? E a família... um preconceito também dentro da própria família ou não? Não, não é uma questão muito de preconceito, é uma questão mesmo da família
aceitar? percebe e o indivíduo não. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. E aí a família conta, você pergunta também para o indivíduo, ele vai responder no ponto de vista dele. E aí depois da entrevista você faz uma avaliação clínica completa, porque existem várias condições clínicas que interferem no funcionamento cerebral. Então nós temos que afastar toda e qualquer doença clínica, né? Aí fazemos questionários relacionados ao humor. Então, se ele tiver sintomas depressivos, pode ser que esse paciente tenha algumas queixas de memória. Então, nós temos que abordar esses sintomas antes de fechar o diagnóstico. E nós fazemos inventários a respeito de como funciona a rotina dele. Porque uma coisa importante na definição de demência é que demência é um conjunto de sintomas que afetam as habilidades cerebrais e que interferem no dia a dia. Então, a pessoa começa a perder habilidades que vão interferir. Ele não vai conseguir fazer coisas que antes ele fazia. Então, isso vai ser um critério diagnóstico. Depois, nós fazemos, então, exames laboratoriais. Depois, fazemos exames de imagem, como tomografia ou ressonância. Na tomografia e na ressonância aparece alguma coisa? Não. Não. Existem algumas tomografias, umas ressonâncias em que você faz uma aferição do tamanho do hipocampo, que são sinais, mas não é o que dá o diagnóstico. Aí nós podemos fazer cintilografia, tudo, para poder ver a circulação cerebral. E aí nós fazemos testes neuropsicológicos, que são testes de perguntas e respostas. Quando o caso é mais já pronunciado, às vezes um teste simples que nós fazemos no consultório já dá para dar o diagnóstico com 95% de certeza. Mas existem casos leves que às vezes é mais difícil e aí nós precisamos de uma avaliação especializada, de um neuropsicólogo, que aí é uma entrevista já de 4 horas, então são 4 entrevistas de 1 hora para que se faça esses testes. É aquele teste que no filme a pessoa faz, o cara mostra uma figura. Uma figura, que é o teste de nomeação de Boston, e aí você vai mostrando esses todos. Tem vários testes já padronizados e com base neles a gente tem uma grande chance de acerto. Hoje em dia nós temos outros métodos, mas todos estão ainda restritos ao âmbito de pesquisa, acadêmico. Então, existem dosagens de biomarcadores no líquor, existem cintilografias específicas com uma substância específica para detectar a deposição das placas dessa proteína chamada beta-amiloide, que é a causadora da doença de Alzheimer. Então, existe, mas isso ainda está restrito ao âmbito acadêmico. E também a genotipagem, né? Você fazer esse estudo genético dos indivíduos também ainda tem questões éticas relacionadas a isso, porque se eu falar para um indivíduo que ele tem um gene causador da doença de Alzheimer, que é um gene dominante, que vai, assim, tem 50% de chance de os filhos de um indivíduo que tem aquela doença vir a ter também. E aí, se você fala isso para a pessoa, você não tem muito o que oferecer para ela de diferente. Então, você dá um diagnóstico e você não tem como abordar aquilo. Então, é bastante complicado eticamente de você falar sobre isso. Mas isso tem ajudado tremendamente nas pesquisas, mostrou um grande avanço no nosso conhecimento, no conhecimento da ciência a respeito da doença. E isso nos leva a caminhos que possam nos ajudar a descobrir o tratamento. E aonde a atividade física entra nessa história? Então, antes de começar a entrevista, eu falei para ela, eu não gosto de fazer atividade física, faço por obrigação. Ela falou assim, nós vamos conversar e você vai ver que você vai ter que fazer. Você vai mudar a sua opinião. Vai mudar a sua opinião, exatamente. Quando a gente fala de métodos para prevenção da doença de Alzheimer, esses métodos são métodos que já são preconizados para prevenção de outras doenças. Então, para você prevenir doença de Alzheimer, você tem que controlar a pressão alta, controlar colesterol, controlar a diabetes, diminuir o seu peso, fazer atividade física, manter-se mentalmente ativo, comer coisas, alimentos saudáveis. E isso eu vou falar para você
vou falar para qualquer outra pessoa que vier procurar meu aconselhamento a respeito de ter um estilo de vida saudável. Entendi. Então, isso é uma coisa que todos temos que fazer. Foi publicado recentemente, agora em março desse ano, num jornal científico bastante renomado, um estudo interessantíssimo feito na Finlândia, que mostrava o quão é importante esse tipo de intervenção. Então, eles pegaram 2 grupos de pessoas, para um, eles deram apenas orientações. Para o outro grupo, eles fizeram intervenção intensiva. Então, eles fizeram orientações com nutricionista em grupo e individuais, orientações com entrevistas médicas e de enfermagem com regularidade, atividade física do tipo musculação 2 vezes por semana e do tipo aeróbico 5 vezes por semana, e fizeram então atividade física, orientação médica, nutricionista e essa questão também de estimulação cognitiva. Isso, por um prazo de 2 anos, eles tiveram uma incidência 30% menor no grupo de intervenção intensiva do que no grupo que só recebeu orientação. Então, não basta saber que você precisa fazer, você precisa fazer e fazer direito, entendeu? Não dá para fazer uma coisinha assim mais ou menos, não, tem que fazer bem feito. Então, é tudo que todos nós sabemos que nós temos que fazer, já é conhecido, mas agora está comprovado. Tem influência? Sim. Ajuda? Sim. Muito bem. É bastante. É bastante e apavorante também, né? Bom, eu vou recapitular aqui mais uma vez o mês a palavra certa não é comemoração, mas é um mês de estudo sobre o Alzheimer em Indaiatuba. Começou dia 11 de setembro, com a palestra Alzheimer do Outro Lado da Moeda. No próximo sábado nós teremos a sessão de cinema Entrada Franca com o filme lá no Cine Topázio do Polo Shopping, Para Sempre Alice, e depois seguido de debate, que é um filme fantástico, que se você assistir você vai entender por que de toda essa conversa aqui. E no outro sábado nós teremos o ciclo de workshops da Abras FIEC, lá na FIEC, das 8 ao meio-dia. Doutora, obrigado pela participação, sucesso no seu evento. Obrigada a você. E eu espero que dê tudo certo e vamos trabalhar para que a doença de Alzheimer seja cada vez mais conhecida e a gente possa ajudar de alguma forma na prevenção ou pelo menos no diagnóstico precoce de alguém da nossa família, de algum conhecido, que ajuda na qualidade de vida. Como eu disse, a TV Indaiá está à disposição da Abras. E eu agradeço muito a oportunidade que vocês nos dão todo ano de divulgar nossos eventos. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Não saia daí, daqui a pouco tem mais TV Indaiá. Daqui a pouco não, deixa eu voltar aqui. Continue assistindo o programa, a programação da nossa TV. O nosso programa termina aqui, mas tem mais programação da TV Indaiá aqui no seu canal 26. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus e muita paz. Eu me enrosquei porque com o programa de Alzheimer eu já achei que eu estou ficando com o alemãozão atacado Deus aqui. Me livre. Tchau. Tchau.